Bom dia companheiros, tudo bem? Vamos chegando. Olá. Desculpa inicialmente por semana passada. Semana passada nós não poderíamos fazer o nosso estudo ao vivo. Aí a gente gravou o estudo para fazer o upload do vídeo no horário de sempre, e nós tivemos um problema técnico aí. Passei a manhã tentando fazer isso, gente, não consegui. Vamos lá. Então hoje a gente estuda o capítulo 26 do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. A gente já está na reta final aí desse livro. Então a impressão que nos dá é que as lições vão ficando assim, ainda mais poderosas, né? Se assim a gente pode dizer. Então a gente pede a Jesus, ao Mestre amado, que possa nos guiar, nos ajudar, transformando as nossas existências, amparando o nosso sentimento ainda doente, Senhor. Pedimos que, através desses amigos que nos tutelam a marcha, que possamos caminhar por veredas mais seguras, nos condicionarmos a sermos melhores a cada dia, pessoas mais bondosas, mais amáveis, pessoas mais compreensivas e misericordiosas. Muito obrigado, Senhor, que tudo isso que proferimos aqui agora, nessa prece, nos seja ofertado, para que possamos escolher entre melhores caminhos sempre. Muito obrigado, que assim seja. Bom, meus amigos, vamos lá? Bom dia a todos. Então, capítulo 26, oração. Ensina-nos Allan Kardec que oração ela pode ter três teores, né? Ela pode ser de três formas. A gente pode entender a oração sendo um pedido, ou um agradecimento, ou mesmo um louvor, certo? E a prece ela tem igual carta, né? Tem destinatário e tem remetente. Remetente é quem está fazendo a carta, né? Remetente é quem está fazendo a prece. E o destinatário é a quem você destina essa prece, não é isso? Ok. Então, ela tem essa característica: pedir, agradecer ou louvar. Normalmente, a humanidade ainda fica no pedir e no agradecer, né? Talvez mais pedir ainda? Acho que sim. E não tem problema, né? Afinal de contas, pedi e obtereis, segundo Jesus. Frase de Jesus. Também pouco estudada, né? Porque Jesus não estava dizendo simplesmente que tudo que você pedir, né, de coração, você vai obter. Era muito mais do que isso. E a gente vai ficar nisso hoje, tá? É um estudo baseado nessa questão da oração. Diz Emmanuel: a oração é divino movimento do espelho de nossa alma, no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Olha o espelho, né? Se tem uma palavra que a gente diria assim, não evangélica, né? Não é uma palavra comum que habita os ensinamentos de Jesus, por exemplo, e que aparece muito no livro do Emmanuel, nesse livro, Pensamento e Vida, é a palavra espelho. Ela tem razão de ser, né? Emmanuel não jogaria palavras ao vento, né? O espelho é a grande reflexão de quem nós somos. Esse espelho, o espelho de nossa alma, né? Porque
a visão com que eu me mostro para as pessoas, possivelmente não é a visão verdadeira do ser, né? Não é aquela coisa de quem nós somos de fato. Esse espelho da alma, ele reflete a verdade. O que eu sinto, o que eu sou, por onde desejo andar. Então, quando o Emmanuel está chamando atenção para isso, ele está chamando atenção para nosso despertar íntimo, né? Porque eu só reflito aquilo que eu penso, aquilo que eu sou. E essa reflexão é a verdade sendo produzida, né? Através daquilo que eu filtro. Eu recebo e dou, eu recebo e dou. É um movimento, né? Como a maré. A maré vem e vai, né? As ondas vem e vai. Elas têm a ida e tem igualmente a volta. Esse movimento dual, Emmanuel trabalha com ele em todos os seus textos, o tempo todo. Podem perceber, ele está sempre usando isso e aquilo, isso e aquilo. Então, é sempre esse movimento. Bom, refletir a grandeza da esfera superior, né? Então, assim, como é que a gente pode refletir a grandeza da esfera superior? Porque existem esferas, né? Nós temos camadas evolutivas. Nós aqui na Terra, encarnados, nós temos algumas camadas, né? Algumas diferenciais a respeito daquilo que nos atrai. Então, você, por exemplo, eu, todos nós, temos algo em comum que é o Espiritismo. 8 horas da manhã no domingo, falando sobre um livro do Chico, né, do Emmanuel, só pode ser afinidade com isso, né? Podemos não ter afinidade em outros campos, mas isso nos liga, isso nos faz próximos. Então, o Emmanuel chama atenção, primeiro, para aquilo que a gente reflete, imaginando que a gente reflete sempre uma camada superior à nossa. Entendem? Então, a todo instante, eu posso refletir e posso acatar. Ou, ao contrário, acatar e refletir o tempo todo. Porque somos grandes filtros, né? A gente recebe e doa, recebe e doa. Agora, o que vem do alto, né, no sentido, o que vem de esferas superiores, espíritos mais elevados, ele vem mais puro. Basta com que eu direcione tudo isso que eu tenho recebido em benesse dessa forma, para que eu reflita a grandeza do que é superior a mim mesmo. Do contrário, eu vou estar guardando algo para mim que talvez não me pertença. Muito, muito difícil, muito filosófico? Vamos continuar lendo, a gente vai explicando melhor. Reportamo-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes. Não é isso que a gente faz? Nós não falamos de remetente e destinatário? Quando eu faço uma prece a quem? Né? Qual é o meu direcionamento? Para quem eu estou fazendo essa prece? Quem eu estou evocando? Existe também a possibilidade de você evocar uma força maior do que a sua, direcionando para uma outra pessoa, né? Isso é um pedido. É assim também. Então, reportamos-nos às potências celestes que, vestido na forma verbal, que pode ser de uma forma verbal, ou absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Esse é o elan do estudo de hoje. Eu posso proferir uma prece com palavras articuladas ou somente em pensamento. Aqui em casa acontece uma coisa bastante interessante. Eu sou casado, né? Eu e a Fernanda, e nós temos 2 filhos. Uma pequenininha de 7
e o meu filho adolescente de 14. Muito bem. Todas as semanas a gente faz o Evangelho no Lar, como é comum entre as famílias espíritas, né? Já há alguns anos. E a prece é sempre minha, no começo e no fim, porque eles não querem fazer prece. Eles não fazem prece. É até uma brincadeira lá no centro, por exemplo, a Fernanda, quando está envolvida com outras pessoas, as pessoas brincam, faz a prece, Fernanda, porque ela não faz a prece. Eu nunca ouvi ela fazer uma prece na minha vida. Nunca ouvi. Mas isso quer dizer que eles não fazem prece? Não, absolutamente. É mais ou menos isso que a gente vai falar aqui hoje, né? É comum se fazer as preces de uma maneira articulada, falada, quando a gente não está sozinho, né? Quando a gente está com outras pessoas envolvidas e tem a ver o motivo ali de falar em voz alta. Agora, normalmente quando a gente está sozinho, a gente pensa na prece, só que muitas vezes a gente não fala na prece. Isso tem dois caminhos para a gente analisar. Um deles, você não precisa ficar demonstrando nada para ninguém, a prece é sua, né? Sua quanto remetente, né? E o destinatário varia ao infinito. Ou você está falando para que outra pessoa escute. Isso também tem uma importância grande. Vamos explicar. Alguns espíritos que estão aqui do nosso lado estão tão necessitados dessa prece, existe ainda tanto envolvimento com a matéria, né? Tanta necessidade ainda da matéria, um sofrimento tremendo por terem desencarnado, que eles precisam escutar a prece, eles não têm capacidade para sentir a prece. Olha que coisa interessante. Então é comum em reuniões, a gente já teve algumas reuniões lá no centro, reuniões mediúnicas, em que nós percebemos que espíritos se aproximavam para escutar o que a pessoa estava dizendo. Vocês acreditam nisso? Ou se aproximar para escutar melhor a prece, como se isso fosse necessário para o espírito, né? Os espíritos se comunicam por pensamento. Nós nos comunicamos por pensamento. Muitas vezes a gente não acredita nisso. Mas o pensamento é a linguagem universal espiritual, né? Não a palavra falada. Então a palavra articulada, muitas vezes, ela é utilizada para a questão material, né? Para o espírito que ainda está muito materializado. Existem algumas religiões que têm frases organizadas, né? Orações organizadas, todas bonitinhas assim, e os fiéis vão falando repetidamente aquilo, repetidamente aquilo, repetidamente aquilo. Aquilo é uma necessidade. Uma necessidade. Para esses espíritos, né? É uma necessidade que se repita, que se repita, que se repita. Nós também temos essa necessidade. Percebam, a gente ainda confunde muitas coisas, né? A gente confunde Jesus com Deus algumas vezes, né? A gente comumente louva, como é que eu vou dizer isso sem ser ofensivo? A Virgem Maria, por exemplo, né? A Maria, mãe de Jesus. A gente trata Maria como dentro dessa linha dogmática, né? Virgem, né? Nossa Senhora. É o mesmo Espírito, né? É o mesmo Espírito. Então, é uma maneira de pensar que ainda nos faz sentido, como a prece articulada, né? Que o manto de Maria, né, esteja presente dentro da minha casa. Não, eu não quero um manto, eu quero a própria Maria. Será que é possível? Né? Entendem? Eu não estou levantando aqui críticas, não é isso, mas a gente tem que pensar a respeito daquilo que a gente fala. Então,
articular as palavras, muitas vezes, ela nos supre alguma deficiência que nós ainda não compreendemos. Mas é uma deficiência. Se nós entendermos isso como sendo acessório, a gente dá um pulo, a gente dá um salto evolutivo. O salto evolutivo é compreender que eu não preciso de palavras articuladas, desde que eu consiga obter tudo aquilo que eu me proponho a obter de uma prece, de uma oração. Sim? Vamos seguir? Jesus, num momento, lá no Evangelho de Mateus, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que a gente citou, tá? Pedi e obtereis. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. Para facilitar, Jesus disse assim, ó: quando fizerem sua oração, não façam como os hipócritas, que fingem orar, ficando em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserem orar, entrem para seu quarto e, com a porta fechada, façam em segredo sua oração ao Pai. E ele, vendo o que se passa em segredo, dará a vocês a recompensa. E depois ele cita a questão da quantidade de palavras. Isso aí foi dito há quase 2000 anos atrás por Jesus. Então, o primeiro entrave que a gente tem aqui, algumas palavras não parecem ter sido proferidas por Jesus. Elas entram em atrito, né, com a mensagem de Jesus. Por exemplo, chamar as pessoas de hipócritas. Entendamos, meus amigos, que isso é a tradução que chegou para o português. A gente fala hipócrita hoje, né? Se você chamar uma pessoa de hipócrita, não é o que Jesus queria dizer há 2000 anos atrás, chamando uma pessoa de hipócrita. A tradução para várias línguas, ela foi perdendo a essência das palavras. A própria maneira de se divulgar o cristianismo, ele foi perdendo um pouco a tinta de algumas coisas. Então, por isso a necessidade dos estudos. Hipócrita quer dizer teatral. Faz mais sentido agora? Então, Jesus estava dizendo assim, ó: você não precisa ser teatral. Você não precisa fingir ser uma pessoa que você não é. Faz mais sentido do que Jesus chamar uma pessoa de hipócrita. Hipócritos era a maneira grega de se referir ao termo teatro, né? Os circenses, né? A trupe teatral. Então, isso já tira um pouquinho do peso da linguagem, né, para a gente. O fingimento também é uma outra palavra que eu acabei de dizer, né? Não fingir quem você não é, mas o próprio fingir também é uma palavra que às vezes nos soa pesado, né? Como se Jesus não a tivesse proferido. Muito bem, quando Jesus diz fingir, ele está fazendo uma alusão, fingir na época, talvez não seja a mesma palavra hoje. Ele está fazendo uma alusão à oração sem profundidade. Então, não seja teatral, não faça orações sem profundidade. Fica muito melhor, não fica? Fica mais explicativo, né? E a doutrina espírita tem essa característica, né? Explicar, né? Esmiuçar para que a gente consiga conviver melhor com isso tudo. Ficando em pé, olha que coisa interessante. Quando Jesus faz a relação com a posição que a pessoa se encontra no espaço, né? Pode ser deitado, pode ser sentado, pode ser em pé. Muito bem, o em pé é um termo usado dentro da linguagem bíblica para verticalização. Quando nós oramos, a oração sentida, né? Que pode ser pedir, agradecer ou louvar,
ela é uma forma de eu me ligar com o alto. Foi isso que o Emmanuel disse aqui. Então o em pé é essa metáfora para verticalização. Acontece que Jesus diz que os hipócritas, né, os teatrais, eles ficam de pé nas sinagogas. Ou seja, na comunidade. A sinagoga, entenda como lugar onde as pessoas convivem, né? Não tinha barzinho, shopping, lojinha badalada, rua do comércio, né? Não tinha nada disso há 2000 anos. Então, onde as pessoas se encontravam? Na sinagoga. Vamos lembrar que todo aquele povo ali, inclusive Jesus, era um povo hebreu, né? Era um povo judeu, na palavra de hoje, né? Então, eles se encontravam na sinagoga da cidade. E às vezes as cidades tinham mais de uma sinagoga, né? Cada uma das sinagogas fazia referência a uma região. Então existia as sinagogas dos cilícios, as sinagogas dos coríntios, as sinagogas do fulano, do outro. Então cada região tinha uma casa de culto, né? Uma casa de deliberação das leis, deliberação da Torá, estudos. Era um lugar dedicado ao sábado judeu, né? Um momento de introspecção, de religação com o alto. Então, Jesus não renega toda essa hereditariedade, toda essa capacidade do povo hebreu ali, né? De se juntar, mas ele diz e chama atenção. Então, quando você se verticaliza somente na sinagoga ou nas esquinas, né? Olha como ele é cirúrgico, Jesus, né? Quem para na esquina? Reparem a metáfora de Jesus. Quem para numa esquina? A não ser que você pare para atravessar a rua, mas lembra, 2000 anos atrás não tinha trânsito de carro. Mas o que é uma esquina? Uma esquina é o encontro de duas vias, de duas direções. Quando eu estou na esquina, eu estou no vértice exatamente desse encontro. Como se fosse um triângulo, né? Um vértice ali, ó, do triângulo. Eu estou no encontro dessas duas direções. Ou seja, eu não sei se eu vou para um lado ou se eu vou para o outro. É um movimento indeciso. É uma indecisão. Então, quando eu me verticalizo porque eu estou em público, ou eu me verticalizo no momento de indecisão, somente para ser visto pelo homem, pelos outros, eu sou um teatral. Né? Eu estou proferindo ali uma oração sem profundidade. Olha como a gente passa a entender essas palavras de Jesus de um jeito diferente. O pedi e obtereis não é simplesmente porque eu desejo algo com fervor, eu vou obter. Quando eu desejo algo de verdade com fervor, eu vou entrar em relação com algo que já existe. Isso é intuição. Segundo o senhor Honório Abreu, né? Um espírita muito famoso, ele já fez muitas palestras, tem muitos estudos dele na net aí. O senhor Honório Abreu é desencarnado há alguns anos, uns 15 anos mais ou menos, e ele foi o precursor desses estudos, né? Do Miudinho, esses estudos que o Haroldo Dutra Dias faz, o Aloysio Elias, o Wagner Paixão, lá de todos eles mineiros, né? E o Dr. Honório Abreu falava sobre a intuição, é muito legal. Eu já vi algumas palestras dele, alguns estudos dele. Ele fala que intuição é você entrar em contato com algo que já existe. Intuição não é algo que chega gratuito pra gente. Começa a ficar bacana, né? Esse estudo começa a ficar, da oração, começa a ganhar uma amplitude. Começa
ficar mais profundo, você começa a perceber que oração não é simplesmente palavra articulada, não é simplesmente falar sentido, né? Tem muito mais que isso. Então, a intuição, ela não chega de graça. Não é simplesmente porque eu pedi, chega uma intuição. A intuição, ela se encontra ela é quando um encontro acontece daquilo que eu desejo com vontade fervoroso e ela encontra com outro desejo igualmente fervoroso. E essa intuição, ela é retroalimentada pela nossa inspiração. Ficou difícil? Pela própria inspiração da nossa experiência. Nós podemos nos inspirar por nós mesmos, né? Através da nossa vontade, ou pode haver uma inspiração externa que se une a uma intuição poderosa, a um grande encontro de desejos. A oração tem tudo a ver com isso. Jesus continua aí em Mateus. Seu quarto, né? Entre então para o seu quarto. O quarto é uma referência à mente, né? Quarto é em referência à casa. Quarto está em referência à nossa intimidade, ao inconsciente, aquilo que guardamos só para nós, né? Aquilo que muitas vezes não conhecemos, mas é quando eu me encontro comigo mesmo. Então, é lá, não no quarto físico, que foi entendido durante muito tempo nessas palavras de Jesus. Não é o quarto físico. Aí a gente entende assim, quando eu estiver então indo dormir, que eu vou estar lá no quarto, eu vou rezar bastante, né? Jesus pediu para a gente rezar lá no quarto, não posso rezar na sala, nem na cozinha. No banheiro então é uma blasfêmia rezar, né? Eu vou estar tomando banho, vou estar nu, ainda mesmo assim vou rezar? Olha como a gente é hipócrita, né? Teatral. Olha como a gente fica pensando na superficialidade da oração, ao invés de compreender de fato o que Jesus estava dizendo, né? O quarto é em referência ao que nós temos dentro, né? Que está profundo em nós. E lá em segredo, você vai fazer a sua prece. O segredo não só sem palavras articuladas, porque elas são necessidades físicas, né? Mas palavras mudas, pensamento, porque o pensamento tem valor. É o pensamento que interfere se a prece é uma prece de profundidade ou se ela é uma prece de superficialidade. Por isso que ele diz em segredo. A palavra que chegou para a gente hoje, no último laço da língua, que é o português brasileiro, segredo. Vamos entender o segredo então. O que Jesus estava dizendo? Olha, não precisa de palavras articuladas. Pode ser palavras silenciosas. Pode ser o bom pensamento. Por quê? Porque sua oração ao Pai, ela também será ouvida por Ele, o Pai, que também vendo o que se passa em segredo. A comunicação com Deus é em pensamento. E Ele te dará a sua recompensa. Mas não é uma recompensa de tudo que eu pedi com fervor. Entendem? É tudo que eu entro em contato através daquilo que eu gero em mim. Isso é intuição. Então chega, por quê? Porque eu gerei esse movimento. Eu criei isso para mim. Essa é a base da doutrina espírita, heteronomia. Eu criei isso para mim. Eu estou me movimentando. Não tem ninguém que se movimenta por mim. Ficou difícil? Vamos continuar? Diz Emmanuel, imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe
o fulgor na direção do abismo, né? A prece que eu peço para o alto e destino ela a alguém, né? A alguma comunidade, alguma pessoa que está necessitada. E o sol é a metáfora para a luz, né? O sol é a metáfora para a energia, o sol é a metáfora para poder, né? Poder branco, poder de Deus. É o que é etéreo, que é sublime, que é superior. Então, quando eu faço essa oração de profundidade, porque eu atinjo em segredo o meu íntimo, no meu quarto, sem ser teatral, né? Não só me verticalizando num momento da minha vida, em alguns momentos da minha vida, no momento de indecisão, por exemplo, eu consigo atingir o objetivo da prece. É comum a gente fazer isso em casas espíritas, né? Ontem mesmo nós tivemos reunião mediúnica e nós, no final da reunião mediúnica, tem as pessoas com quem a gente entra em contato, né? É a intuição. A gente entra em contato porque elas estão necessitando da prece. Então ali tem uma vibração, a gente chama de vibração, é totalmente positiva essa palavra, né? Pra gente aqui hoje. O estudo tem a ver com vibração. Diz Emmanuel, o professor planejando o ensinamento e o médico a encismar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador procurando a execução desse ou daquele serviço e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos de oração. Ora, então Emmanuel deu mais um passo aqui no estudo, né? Então, oração não é só aquele momento que eu me interiorizo, né? Que eu paro um pouco o que eu estou fazendo. Eu sou professor, eu dou aulas. Então, eu não preciso parar a minha aula para entrar em oração, para fazer a oração. É exatamente isso. Tudo que eu faço em consonância com as leis divinas chama-se oração. É isso que o Emmanuel está dizendo. O médico trabalhando, o catador de lixo trabalhando, o professor trabalhando. Oração. O engenheiro, o advogado, o juiz, a funcionária doméstica, o lavador de carros. Todos. Em movimentos unidos às leis divinas, estão em oração. Então, oração, eu não preciso parar para orar. Não preciso nem de palavras articuladas, muito menos parar. Muito menos ter um local para eu orar. Porque o quarto não é o local. O quarto é o íntimo. Nossa, mas a oração vai ganhando potência, né? Então quer dizer que a minha vida comum é uma oração a Deus? Sim. Eu não preciso parar para orar. A prece, ela está em tudo que eu faço na minha vida, desde que esteja em consonância com as leis divinas, desde que seja amoroso, desde que seja misericordioso. Então, um comentário que eu faço no Facebook, se ele for feliz, se ele for amoroso, se ele for aglutinador, amparador, se ele for de cunho positivo, né? Ele é uma prece? Sim. E o contrário? O contrário também é verdadeiro, né? Uma antiprece é quando a gente comenta algo lá no Facebook, ofensivo, grosso, né? Ou usa até palavras de baixo calão, porque outras pessoas vão ler aquilo e vão entender aquilo de uma forma agressiva, violenta, e pode ser que se desperte nessa pessoa algo agressivo e violento. Depende da maneira com que ela direciona a vontade. Se ela estiver direcionando a vontade dela para encontro à sua vontade infeliz, se você faz alguma coisa nesse sentido,
a gente está gerando uma intuição negativa, né? É um encontro, é uma esquina aqui no nosso estudo de hoje, onde eu simplesmente me verticalizo para o outro ver. Me verticalizo para que as outras pessoas vejam a minha atuação teatral. Perceberam? Hipócrita. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Né? Qual é a maior fonte de poder de todo o universo? Deus. A vontade que ora tange o coração que sente. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo os reflexos iluminativos através dos quais o Espírito recolhe em silêncio. Gente, é o que o Emmanuel está falando, o que Jesus falou, está explicando o que Jesus falou lá no Pedi e Obtereis, registrados no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, sob a forma de inspiração e socorro íntimo. O influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, ali renovarem a emoção e a ideia com que se renova, com que se lhe aperfeiçoa a existência. Espero que tenha ficado claro essa questão da intuição, né, da inspiração, do encontro dos pensamentos, né? Qual é o grande poder da oração que nós temos na mão, né? Como a gente pode compreender a oração hoje, no momento que a gente se encontra, como a gente pode compreender a oração que a gente mesmo faz, né? Um dia desse eu me culpava por não ter ensinado os meus filhos a orar antes de dormir, sabe? A gente aprende dentro de um país católico que é o nosso, antes de dormir ajoelha, né, na cama, põe a mãozinha posta e faz uma oração, né? Normalmente Pai Nosso, né? Mas qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Se a gente teve uma vida, um dia apartado de Deus, né, por vários motivos, aí chega no final do dia, eu faço uma oração, tá tudo kit. Perceberam? Por quê? Porque Deus veio para te salvar, né? Deus entendendo que Deus é Jesus, né? Desse jeito. Então, aí eu não me culpo mais, tá? Não me culpo mais. Agora eu tento ensinar os meninos, meus filhos, a perceberem o valor da vida, né? Valorizar a vida. Como dizem alguns palestrantes aí, que você floresça onde Deus te plantou. Isso é consonância com a lei. Isso é a oração íntima, a oração de profundidade que Jesus está fazendo referência. O engenheiro praticando engenharia, ele é um bom orador. E para a gente encerrar, a gente tem um poema, está num dos livros do Chico, chamado Oração. Tá? O espírito eu esqueci o nome dele, eu vou falar na próxima vez que eu estiver aqui, tá? Ornelas, o segundo nome. Não sei se é José Ornelas, eu não anotei, que lapso. Mas o que importa é a palavra, né? É a letra. Lindíssimo. A gente encerra hoje assim, então. A princípio, é um rumor do coração que clama. Asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se após em resplandecente chama. Então, ei-la vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama. Glória de quem confia e poder de quem ama. Por mensagem solar, cindindo os céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura. É a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmão,
Guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração nós bradamos Pai Nosso. E através dessa luz, Deus responde: meu filho. Bom, muito obrigado pela paciência de vocês. A gente espera seguir firmes aí no propósito dos estudos, tá? Semana que vem estaremos juntos novamente. Muito obrigado, gente. Beijo.